Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu desejo que o Senhor Jesus nos abençoe por meio da exposição da sua palavra. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 127. Abramos a palavra do nosso Deus no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Todos encontraram? Deixem suas Bíblias abertas. Queridos irmãos, um dos sonhos da maioria dos casais é fazer um cruzeiro. Muitos planejam, economizam, pesquisam pacotes, observam a procedência, a segurança e até mesmo as refeições. Pensando nisso, imaginem que vocês acabaram de ganhar um cruzeiro totalmente grátis para curtir com sua família. A única coisa necessária para fazer esse passeio é escolher um dos 2 navios disponíveis. O primeiro navio foi construído pelos melhores especialistas da mais avançada tecnologia da época. É luxuoso, confortável e tem garantia de segurança, já que o seu casco é formado por aproximadamente 2.000 placas de aço. Comida de qualidade, música ao vivo e muito entretenimento não vão faltar. O segundo navio é muito antigo. Ele foi construído por um leigo na área. É bem simples, básico se comparado com o primeiro. A maior parte desse navio é de madeira. Ele não tem muito conforto, não tem muito luxo. A comida é básica e a música e o entretenimento é por conta de cada passageiro. Então, em qual dos navios você e sua família embarcariam? No primeiro ou no segundo? Pensem. Escolheram? Qual é o navio? Podem falar uns para os outros. Muito bem. O primeiro navio, o primeiro barco é o Titanic. E o segundo é a Arca de Noé. Qual é a diferença fundamental entre eles? Deus. Deus é a diferença fundamental entre eles. O Titanic, com toda a sua tecnologia e seguridade, afundou. A Arca de Noé, com toda a sua simplicidade, resistiu todos os dias do dilúvio. A diferença fundamental entre as duas embarcações é Deus. O Senhor planejou a arca, deu as diretrizes a Noé e fez exatamente como ele havia ordenado. Por isso, a arca foi um sucesso. O Titanic, por sua vez, foi planejado e produzido por mentes humanas, que usaram muito bem a tecnologia e a inteligência, mas fizeram isso à parte de Deus. Sabe, irmãos, isso acontece quando não levamos em consideração a vontade de Deus, quando não entendemos que quando excluímos Deus das nossas vidas, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, caminhamos rumo à frustração, aos resultados negativos e à ruína. Apesar de nossos cálculos, dos nossos esforços, mesmo que os nossos projetos tenham sido muito bem articulados, tudo será em vão se Deus não estiver em primeiro lugar na equação da nossa vida. Por isso, o tema da exposição desta noite é: sem Deus, tudo será em vão. Por gentileza, acompanhe com atenção em sua Bíblia a leitura do Salmo de número 127. Assim diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos irmãos, o contexto desse salmo é muito interessante. Esse é um salmo de romagem.
produzido para ser usado pelos peregrinos que iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano por razão das festas de Israel. Os judeus eram orientados pela lei de Moisés a frequentarem pelo menos uma das 3 grandes festas. Então, faziam-se caravanas vindas de todas as partes da Palestina e outros lugares, mais distantes até, com o intuito de se encontrarem durante uma semana em Jerusalém, a fim de celebrarem algumas das festas mais importantes do calendário. E no percurso, à medida em que caminhavam, louvavam a Deus, cantavam a Deus, alimentavam sua fé em meio aos afazeres de uma caminhada normalmente longa, levando consigo a família e os animais que seriam sacrificados. Queridos irmãos, o objetivo desse sermão, o objetivo desse texto é fortalecer a nossa fé e lembrar que nós também somos forasteiros nesse mundo. Aqui não é o nosso lugar, nós estamos de passagem. Aqui nós encontramos dificuldades, desafios, aqui nós sentimos coisas semelhantes a estas descritas nesse salmo: medo, ansiedade, preocupação. Esse salmo provavelmente foi escrito por Salomão. No final do verso 2 está escrito que Deus dá aos seus amados. Essa palavra amados no hebraico vem da palavra Gedidias, que é o verdadeiro nome de Salomão. Isso está em 2 Samuel 12, 25. Foi o primeiro nome de Salomão. E é o nome que aparece aqui. Deus dá aos Gedidias o pão enquanto dormem. Por isso nós entendemos que esse salmo foi escrito por Salomão. Provavelmente na época em que ele estava construindo o templo e uma casa para si. Mais tarde, muitos anos depois de Salomão, esse salmo, originalmente composto por ele, foi adicionado aos salmos de romagem e cantado pelo povo de Israel no retorno do cativeiro babilônico. O povo de Deus havia regressado depois de 70 anos de escravidão, devido ao seu pecado, devido ao ter abandonado a Deus. E quando eles voltaram, eles tinham que reconstruir o templo, porque o templo fora destruído. E eles tinham também que reerguer os muros, não é? O problema é que Israel estava cercado de povos hostis, de inimigos, de pessoas que queriam destruí-los. Havia os samaritanos, os moabitas, os amonitas, que não queriam que Israel reedificasse a cidade e muito menos o templo. Eles faziam de tudo para impedir. E esse salmo é adequado para aquela ocasião, expressando os sentimentos e as convicções dos judeus tementes a Deus, piedosos, querendo reconstruir o templo, reconstruir sua própria casa, mesmo cercado de inimigos que querem a sua destruição. Mesmo sendo poucos, como vieram do cativeiro, muitos tinham morrido em decorrência ao cativeiro, eles ainda assim queriam reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Sem a ajuda de Deus, meus irmãos, essa tarefa seria impossível. Seria impossível reconstruir o templo. Seria impossível fazer toda a edificação daquela cidade com poucas pessoas e ainda ameaçados pelos inimigos que estavam em sua volta. Todos os esforços seriam inúteis se o Senhor não estivesse na direção daquele povo. Em outras palavras, esse salmo nos ensinará que nós devemos aguardar em Deus e confiar nele enquanto nós desempenhamos nossos deveres e descansamos na providência de Deus. É isso que esse salmo nos ensinará. E isso está dividido em 4 partes. 4 partes. Essa nossa pregação está dividida em 4 partes. Em primeiro lugar, sem Deus qualquer construção é vã. Segundo, sem Deus qualquer vigilância é vã. Terceiro, sem Deus qualquer atividade é vã. E por fim, quarto, sem Deus, qualquer família é vã. Vamos orar? Deus Santo, nós pedimos Tua graça, Pai.
Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a sua palavra mais uma vez para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa mente e para fazer com que sejamos cristãos conformados à imagem do teu Filho Jesus. Nos ensina nessa noite, nos ensina, Pai, sobre a tua palavra e faz de nós, Deus, cristãos melhores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o primeiro ponto da mensagem é: sem Deus, qualquer construção é vã. E o texto começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. A ideia de casa aqui pode ser o templo, a casa do Senhor que Salomão deveria construir. Ele tinha à sua disposição riqueza, trabalhadores, especialistas em construção, os povos amigos e aliados que estavam mandando madeira e pedras preciosas. Davi, seu pai, tinha deixado muita riqueza e muito material para construir esse templo. Todavia, Salomão sabia que se Deus não edificasse essa casa, essa construção, esta obra, se Deus não estivesse à frente dela, seria inútil todo o trabalho empregado, mesmo que ele estivesse com todos os recursos em suas mãos. E logo de cara aprendemos a primeira verdade aqui, meus irmãos. É em vão a mão humana sem a mão de Deus. É em vão o trabalho humano, o esforço humano sem a mão de Deus. Isso se aplica em várias áreas de nossa vida, em nossos projetos, objetivos, sonhos, em nossa família, estudos, trabalho, relacionamentos. Se Deus não estiver à frente de todas essas coisas, todas elas serão inúteis. E o que significa ser algo inútil? Significa pelo menos 3 coisas. A primeira delas é o seguinte: pode significar que o projeto não chegará ao fim. Inútil pode significar que o projeto não chegará ao fim, pois é Deus quem controla as circunstâncias, é Deus quem dá a saúde, é Deus quem dá os recursos, é Deus que manda os obreiros. Um exemplo disso é a Torre de Babel. Era um projeto que não estava de acordo com a vontade de Deus. Eles começaram e não terminaram, porque Deus não estava com eles. Se Deus não der as condições, nós vamos começar, mas nós não vamos terminar as coisas. Talvez seja por isso que as coisas não estejam dando certo para a sua vida. Talvez seja por isso que as coisas não estão andando para você, porque você está fazendo as coisas do seu próprio jeito, sem buscar a orientação de Deus, sem ligar para o consentimento do Senhor, para a vontade expressa de Deus em sua palavra. É prejuízo atrás de prejuízo, reprovação na escola, reclamação das pessoas, demissão, problemas relacionais. Você não consegue concluir nada que começa em sua vida, tudo fica pelo meio. Talvez isso seja porque você não colocou Deus em primeiro lugar nos projetos da sua vida. E preste atenção, uma coisa que começa errada, geralmente terminará errada. Talvez você tenha feito planos, mas os planos de Deus podem ser outros para vocês. É assim que diz Provérbios: os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. É possível que os planos de Deus não sejam os nossos, irmãos. Tudo dando errado pode ser um indicador de que Deus está longe de nós. Quando as coisas estão dando errado ao nosso redor, pode ser um indicador de que nós não colocamos Deus na frente dos nossos projetos. E as coisas vão continuar dando errado, até que você aplique essa verdade na sua vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não estiver à frente do projeto, se ele não for maior que os seus sonhos e anseios, em vão será o tempo e a energia que você investirá. O contrário também é verdadeiro, irmãos. Às vezes, estamos numa situação tão confortável que não percebemos a armadilha ao nosso redor. Muitas vezes, o conforto é uma ilusão que nos leva a achar que temos autonomia sobre a nossa vida, que somos os sustentadores
da nossa vida, que nós somos aqueles capazes de nos dar a verdadeira paz, o verdadeiro conforto, o verdadeiro alimento. Nós somos os capazes de prover para nós tudo aquilo que precisamos. Esse texto revela o pecado da autonomia humana, nossa tendência de achar que podemos construir nossos impérios aquém de Deus, independente de Deus. Será que você não comete esse pecado? Vamos fazer um teste para descobrir? Você costuma orar antes de tomar decisões importantes na sua vida? Você costuma procurar a Deus quando precisa decidir algo que é relevante à sua vida? Antes de escolher os discípulos, Jesus orou, nos dando uma lição de dependência. E você, meu irmão, se coloca na dependência de Deus? Quando você pensa em fazer um financiamento que vai comprometer parte de sua renda, você busca a orientação de Deus primeiro? Quando você faz um empréstimo, você busca a orientação de Deus primeiro? Quando você toma decisões como fazer um curso, fazer faculdade, você busca a orientação de Deus? Quando você pensa em mudar de cidade, quando você pensa em conhecer alguém mais a fundo, quando você pensa em casamento, você procura a orientação de Deus? Ou o que vale ao seu próprio pensamento? Ou toma suas decisões segundo os seus próprios ideais, segundo aos seus partidos políticos, as suas ideologias, segundo aos seus interesses pessoais e profissionais? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não edificar, não construir, guiar os seus planos e projetos, você com certeza irá ter frustração diante dele. E esse é o primeiro sentido da inutilidade. Geralmente nós, quando não confiamos em Deus e não colocamos em Deus os nossos projetos, eles têm a tendência de não serem terminados. Mas existe também a segunda questão sobre isso. Significa que talvez você até termine um projeto sem consultar a Deus, mas esse projeto não vai servir para você. Esse projeto não vai servir para nada. Ele será inútil, ele será em vão. Sabe quem sonha em se formar, ter um título de bacharel, licenciatura, mestrado ou doutorado, e para isso age com ilegalidade, comprando a instituição, pagando pessoas para fazer seus trabalhos, subornando os professores e colando nas provas? No final, talvez essa pessoa até receba o diploma, mas não servirá, pois diante das demandas da sua profissão, um pedaço de papel não servirá para nada. Diante de uma prova, de um concurso, de alguma coisa, o certificado não servirá. Logo, esse diploma que foi conquistado ilegalmente não servirá para nada. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Existe uma terceira ideia sobre inutilidade. Isso pode significar que você constrói, você consegue usar, mas não desfruta, não tem prazer. O próprio Salomão, em várias passagens em Eclesiastes, fala de pessoas que constroem coisas e acabam não desfrutando, porque não colocaram Deus nelas. Abramos a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 22. Diz assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o trabalho desgosto, até de noite não descansa o coração. Também isto é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Perceberam, meus irmãos? O desfruto do trabalho, o desfruto, o prazer no trabalho, naquilo que o trabalho resulta, é algo que Deus nos dá. Essa alegria pelos resultados do nosso trabalho é algo que o Senhor coloca no nosso coração. É obra de Deus.
Pois, versículo 25, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar para aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Meus irmãos, o próprio Salomão está dizendo, se Deus não estiver com uma pessoa, esta vai construir, vai edificar para outro, não vai servir para ele. Em vão será o seu esforço, porque ele não desfrutará da sua construção. Não haverá alegria, não haverá paz para aquilo que ele tanto se esforçou. Em Eclesiastes 6, de 1 a 3, diz: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Vocês perceberam? Nós estamos falando do livro de Eclesiastes, porque também é um escrito de Salomão. Meus irmãos, percebam, é possível que você consiga construir algo sem Deus. É possível que você consiga até usar aquilo que você construiu sem Deus. Mas no final você não terá prazer nenhum nisso. Às vezes a pessoa tem tudo na vida, mas não tem prazer nas coisas que tem. Às vezes a pessoa está com a casa cheia de móveis legais, tem roupas legais, tem sapatos legais, tem um carro legal, tem uma moto legal, mas não tem prazer, não tem alegria, não tem vida. Jim Carrey, aquele ator comediante, diz: eu acho que todo mundo deveria ficar rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, para que possam ver que essa não é a resposta. Se todos tivessem a oportunidade de experimentar a riqueza, a fama, o poder, o status, para perceber que essas coisas não trazem a alegria que só Deus põe no nosso coração. Muitas pessoas passam a vida lutando, se esforçando por algo que não lhes trará alegria. Ter paz e gozar do fruto do trabalho é um dom de Deus. Sem Deus, nossos projetos terão 3 resultados. Primeiro, não serão concluídos, ou serão concluídos, mas não utilizados, ou serão concluídos, utilizados, mas não desfrutaremos do prazer deles. Isso é o primeiro ponto, meus irmãos. Se você não edificar com base em Deus, colocando em Deus em primeiro lugar, em vão será o seu trabalho. Segundo ponto, irmãos, sem Deus, qualquer vigilância é vã. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Na época do retorno do cativeiro, o povo de Deus estava ocupado na construção dos muros de Jerusalém. E os inimigos não queriam que eles fizessem isso. O livro de Neemias oferece um pano de fundo dessa passagem. Neste livro está descrito como Neemias determinou guardas que vigiassem a cidade 24 horas por dia. As famílias tinham que mandar pessoas para vigiar. Neemias determinou que as pessoas trabalhassem com uma pá numa mão e uma espada na outra, com um olho nos muros e com o outro olho nos moabitas, que eram seus carrascos. Queridos irmãos, mas o nosso texto afirma que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aprendamos uma verdade aqui: em vão é o olho humano sem o olho de Deus. Quem pode prever incêndios, terremotos, tsunamis, pragas, epidemias, pandemias? Tudo isso pode acontecer e a cidade vai para o chão. Isso quer dizer que nós não temos que tomar as medidas possíveis a nós, irmãos. Isso não quer dizer que nós não devemos nos prevenir contra essas coisas. Coloque um alarme,
tranque as portas, tenha uma cerca elétrica, tenha um pitbull, câmeras, contrate um vigilante, assegure-se das formas que estiverem ao seu alcance, mas tenha uma certeza: se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar a vida, todos esses recursos serão inúteis. Ele é o guarda final de todas as coisas, meus irmãos. Ele é o refúgio, ele é a nossa fortaleza. Nele está o socorro, pois os fatos, circunstâncias e acontecimentos estão nas mãos dele. Portanto, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver do nosso lado, você pode ter certeza que nem um alarme, nem um cachorro, nem um seguro poderá fazer alguma coisa por nós, porque a nossa proteção vem do Senhor. Isso é aplicável à nossa integridade física, à nossa família, à nossa igreja. O ponto é que Deus que garante a segurança, irmãos. Esse texto fala sobre a nossa vulnerabilidade. Nós somos pessoas muito vulneráveis, irmãos, muito frágeis, fracos. A prova disso é a situação que estamos vivendo nesse momento. Um vírus entrou nesse mundo para provar a mim e a você que somos frágeis demais, vulneráveis demais. Mas há quem se acha um super-homem, imbatível, invencível, invulnerável. A situação que estamos vivendo serve para nos mostrar que somos neblina, passageiros, como uma bolha de sabão que num segundo vemos e no outro não vemos mais. Uma gripe é capaz de nos deixar acamados. Uma queda de moto pode nos deixar aleijados. Um acidente de carro pode ser fatal. Diante do caos que existe na cidade, no estado, no país e no mundo, como devemos proceder? Devemos nos desesperar, entrar em pânico, desanimar? Não, meus irmãos, porque o Senhor é o nosso protetor, Ele é o soberano Deus de Israel, o Senhor é soberano sobre esse vírus, o Senhor está acima dele, o Senhor é quem nos guarda, meus irmãos. Nós estamos debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, nós estamos debaixo dos cuidados de Deus. Sabe, irmãos, lavar as mãos, ficar em casa, fazer algumas coisas, previnem que nós não sejamos contagiados com esse vírus, mas somente Deus nos traz a garantia máxima da nossa segurança. Queridos irmãos, nós devemos orar suplicando a misericórdia de Deus sobre a situação que o nosso mundo está. Nós devemos confiar, tomando todos os cuidados necessários para nos prevenir. Entenda uma coisa: a sua vida está nas mãos de Deus. E somente Deus determina o que acontece com você. Confia em Deus, Ele é o protetor de nossas vidas. Ele tem nos livrado, irmãos, de acidentes, assaltos, de doença, de todas as situações que poderiam nos fazer mal. Somos tão vulneráveis, irmãos, tão frágeis, mas temos um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Sabe, irmãos, esse vírus entra com tanta facilidade no corpo humano. E ao invés de nós nos desesperarmos com a fluidez do contágio, com a facilidade do contágio, nós deveríamos nos alegrar, porque somos pessoas que não foram contagiadas. Somos pessoas que Deus protegeu. Existe uma música do Kleber Lucas chamada Deus Cuida de Mim. Ela diz assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Então, meus irmãos, se o primeiro ponto nos falou que nós devemos colocar Deus à frente de todos os nossos projetos, o segundo ponto nos falou
que Deus é aquele que protege as nossas vidas. Ele protege a nossa família. Ele nos dá seguridade. O terceiro ponto da mensagem, meus irmãos, é: sem Deus, qualquer atividade é vã. O texto diz no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Queridos irmãos, Israel era uma sociedade agrária. A agricultura era a principal atividade que garantia o sustento. Eles dependiam desse trabalho para sobreviver. Preste atenção, ninguém que acorda cedo gosta de dormir tarde. E ninguém que dorme tarde gosta de acordar cedo. Só que nesse texto você encontra uma pessoa fazendo isso. Levanta de madrugada e repousa tarde para comer o pão que foi ganhado penosamente. Em outras palavras, não adianta trabalhar feito um louco. Acordando de madrugada, dormindo tarde, penosamente você está ganhando pão. Tudo isso é inútil se Deus não estiver com você. Todo esse esforço na tentativa de ganhar um pouco mais é inútil. Se o trabalho é penoso, estressante, que te leva ao ponto de não conseguir nem dormir, acordando cedo, dormindo tarde, isso sem Deus não vale a pena. Se o trabalho é o de Deus na sua vida, se o trabalho é ganhar dinheiro, se o seu trabalho é acumular bens, se o seu trabalho é acumular riqueza, meu querido irmão, se esse é o seu alvo, por isso você não consegue descansar, por isso você não consegue parar um pouco, por isso você não consegue ter um tempo para a família, porque o seu alvo é a riqueza, é o dinheiro. Tudo isso é inútil, tudo isso não faz sentido, tudo isso é em vão. Olha só o contraste que nós temos nesse texto. Enquanto existem pessoas trabalhando com o fim principal de suas vidas, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Enquanto existem pessoas trabalhando como se fosse o objetivo máximo de suas vidas, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus está trabalhando por eles. Deus faz a semente germinar, a chuva cair. Ele usa as leis da natureza para beneficiar aqueles que amam e confiam nele. O contraste aqui não é entre um cara que está em casa esperando cair um saco de dinheiro do céu e uma pessoa trabalhando duramente. Não. O contraste aqui é entre dois trabalhadores. O problema aqui é a atitude deles. Um vive para isso, ansioso, nervoso, estressado. A vida dele é para o trabalho, o tempo todo. Não tem paz, não dorme direito. Sem Deus, todo esse trabalho é inútil. Todo esse trabalho é em vão. Todo esse trabalho não trará nada que você possa ter prazer. Tudo será fadigoso. Você vai passar a vida toda ralando sem conhecer o que é paz, o que é alegria, o que é realização, o que é gozo, porque a sua vida trabalhosa com o objetivo final somente de ganhar, ganhar e ter é em vão, é inútil e não te dará prazer. O outro lado, nós temos um trabalhador que também trabalha duro, mas ele deita e dorme. E sabe por que ele dorme? Porque ele confia em Deus. Porque ele confia na providência de Deus. Talvez ele não tenha tanto quanto aquele que não dorme. Talvez ele ganhe bem menos. Talvez ele ganhe só o necessário para viver. Mas a este Deus dá a alegria de viver. Salmo 4, versos 7 e 8 diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Enquanto um está louco,
não tem paz, só trabalha, só pensa nas contas, só vive angustiado, só vive estressado, não tem prazer no fruto do seu trabalho. O outro consegue descansar em Deus, o outro consegue viver bem, porque ele confia que Deus é aquele que sustenta ele. Porque ele aprendeu uma lição importante, que ele deve orar pelo pão nosso de cada dia. Ele aprendeu uma lição importante que Jesus ensinou, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, quais são estas coisas? O necessário para viver, essas coisas serão acrescentadas a você. Quando você confia em Deus, quando você descansa em Deus e quando você não vive loucamente em função do trabalho. Queridos, o trabalho sem Deus é inútil. Por fim, o quarto ponto é: sem Deus, qualquer família é vã. O texto continua a partir do verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus irmãos, os filhos eram muito desejados em Israel naquele tempo. Como também em toda a cultura oriental, não havia plano de saúde, aposentadoria, abrigo para idosos. Então, os pais dependiam dos filhos quando eles ficavam velhos. Consequentemente, enquanto mais filhos alguém tinha, melhor, mais cuidados ele teria ao envelhecer. E eu continuo acreditando nisso, que até hoje os filhos são uma bênção de Deus e que é bom ter muitos filhos, apesar de ainda não ter nenhum, porque me casei recentemente, mas o meu desejo é ter muitos filhos. Que o Senhor nos ajude a sustentar cada um deles. Queridos irmãos, mesmo com um plano de saúde, aposentadoria, abrigo para idosos, mesmo que tudo isso possa ajudar você na sua velhice, mas isso não vai resolver todos os seus problemas. Como você vai lidar com a solidão? Quem vai visitar você? Quem estará com você para mostrar as fotos antigas, para sorrir e chorar com as recordações? Ter muitos filhos era desejado naquela época, não somente para o suporte dos pais quando ficassem idosos, mas também para a proteção deles. Naquela época, os problemas eram resolvidos na porta da cidade. Então, quando alguém era chamado para resolver alguma questão com um inimigo, eles iam para a porta da cidade e geralmente a pessoa levava os filhos. Aí você imagina, um inimigo te chamou, ele quer discutir contigo uma questão e você chega lá com vários homens altos e fortes. Os inimigos já iam começar a falar fino, iam começar a ficar com medo. Por quê? Porque os filhos significavam proteção. O verso 4 e 5 dizem: como flechas na mão do flecheiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Lá na porta da cidade, no momento do conflito, o homem que tem muitos filhos não seria envergonhado, porque ele estaria cercado daqueles homens que fariam ali uma espécie de proteção quando alguém chegasse para inflamá-lo. O salmista mostra a imagem de um guerreiro, com sua aljava cheia de flechas. Imagine um guerreiro que vai para a luta com um arco, mas sem nenhuma flecha. Então os filhos são essas flechas que simbolizam a proteção. O ponto é, de onde vêm os nossos filhos? Quem nos dá os filhos?
Não somos nós, irmãos, que damos os filhos a Deus, mas é Deus quem nos dá os filhos. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, que são os filhos, é o galardão que Deus dá aos seus amados. Ou seja, os filhos vêm de Deus. É presente de Deus. E agora você consegue entender por que os filhos estão nesse texto. Da mesma forma que Deus edifica a casa, que Deus guarda a cidade e que Deus dá o pão ao seu povo, assim também Deus nos dá a família, nos dá os filhos, que é motivo de alegria, de quem nós podemos depender na velhice, que serão instrumentos de Deus para nos proteger, e não só os pais, mas também a cidade. Feliz o homem que enche sua aljava deles. Feliz o homem que tem muitos filhos. Queridos irmãos, não façam parte dos grupos que menosprezam essa verdade, que acham que os filhos não são importantes, que não são necessários, que só darão despesas. Os filhos são herança do Senhor, irmãos. É o presente de Deus para que futuramente eles possam proteger você, eles possam cuidar de você. Eles te levarão para o hospital quando você não puder mais ir sozinho. Eles também farão sua comida quando você não puder. Eles vão cuidar de você quando você estiver doente. Eles vão te visitar quando você estiver sozinho. Eles vão até te dar banho quando for necessário. Eles ampararão, alegrarão quando estiverem se sentindo sozinhos os pais. Os filhos ligarão, aparecerão e farão da sua vida uma alegria, apesar da velhice. Queridos filhos, não cometam o pecado terrível de abandonar seus pais na velhice. Façam por eles aquilo que eles fizeram por você no início de sua vida. Empregue o mesmo cuidado, o mesmo zelo, a mesma diligência que você recebeu quando era apenas um bebê. Infelizmente, muitos filhos têm feito o contrário do que esse texto diz. Ao invés de protegerem, atacam seus pais, afrontam seus pais e abandonam seus pais em asilos ou simplesmente desaparecem e ficam sem dar notícias aos seus pais. Certa vez, tem uma história que se conta que seu Zé, um velhinho, ligou para a companhia de telefonia pedindo que consertassem o seu telefone. O técnico examinou o telefone de seu Zé e constatou que tudo estava normal. E o técnico disse ao seu Zé: olha, seu telefone está funcionando normalmente. Não tem problema nenhum, está funcionando. E com lágrimas nos olhos, o velhinho respondeu: e por que meus filhos não me ligam mais? Sabe, os filhos são herança do Senhor para proteger seus pais, para cuidar de seus pais. Não abandone seus pais. Não ache que você se tornou tão independente ao ponto de criar um egoísmo tão nocivo no coração, rejeitando seus pais. Não abandone eles. Mande mensagem, converse, respeite, mostre admiração por eles. Vocês são herança do Senhor, filhos. E essa herança tem uma atividade, uma responsabilidade: cuidar dos pais. Queridos irmãos, eu quero encerrar com algumas aplicações. A primeira delas é sobre a soberania de Deus. Você deve ter percebido que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. É Ele quem edifica a casa, é Ele quem protege, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem dá os filhos. Tudo isso vem dEle, tudo vem de Deus, tudo é do Senhor. Portanto, mude essa sua postura de murmuração e agradeça mais a Deus pelas bênçãos incontáveis que Ele tem derramado em sua vida. Outra coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é sobre a inutilidade do nosso labor.
Esforço e trabalho aqui nesse texto, sem a bênção de Deus, será tudo inútil. Não chegaremos a lugar nenhum, e se chegarmos, não teremos paz, não teremos alegria e não teremos prazer. Sem Deus, o mundo é um tédio. Tudo que temos aqui são ilusórios momentos de satisfação que passam rápido demais, mas depois eles geram culpa, dor, remorso, tristeza, desapontamento, estresse e até vontade de morrer. Nossos esforços sem Deus nos deixarão desanimados e cansados. Mas Jesus tem uma mensagem para você nessa noite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo chama todos aqueles que se empenharam demais com o objetivo de angariar fundos demais, com o objetivo de ficarem ricos, ou mesmo que só tiveram uma postura desenfreada diante do trabalho, trabalhando demais, loucamente, sem pausa, sem descanso. Jesus convida vocês nesse momento a descansarem nele, porque ele dá o pão para os seus filhos, para os seus amados, enquanto eles dormem. Queridos irmãos, outra lição que aprendemos nesse texto é que Deus é quem preserva a cidade, Deus é quem protege as nossas vidas. Esse texto ensina sobre uma dependência total de Deus, confiança total em Deus. Então, qual deve ser o alvo principal de nossas vidas? Jesus já disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas a nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é o alvo de nossas vidas. Não correr atrás das coisas, mas buscar Deus em primeiro lugar, ter comunhão com Ele, ter relacionamento com Ele, ter Ele do nosso lado. Essa é a prioridade da nossa vida, queridos. Casamento, diploma, concurso, estabilidade financeira, todas estas coisas você pode buscar, só não pode colocá-las no primeiro lugar da sua vida. Cuidado para que a criação, para que as coisas desse mundo não tomem o primeiro lugar no seu coração. Sabe por quê? Porque quando você coloca alguma coisa no centro da sua vida que não seja Deus, Ele destruirá, Ele tirará o prazer, Ele fará com que essa coisa saia do seu coração de algum modo, mas ela não ficará lá, porque o trono do seu coração, porque o centro da sua vida deve ser o Senhor Jesus. Uma aplicação também para esse texto é para as pessoas desocupadas e folgadas, sabe? Tem gente que usa esse texto para dizer assim, ó, olha aí, tá vendo? Não precisa trabalhar, Deus nos dá enquanto a gente dorme. Então não precisa fazer nada. Esse salmo não ensina a vadiagem e a preguiça. Pelo contrário, esse salmo fala de edificar uma casa, de guardar uma cidade, de granjear o pão e de criar os filhos. Esse salmo está falando de responsabilidades. O ensinamento aqui é que todas estas coisas devem estar debaixo de Deus. Mas você lê esse salmo, é trabalho, é responsabilidade, é atitude, é ação. Não tem espaço aqui para preguiçoso, para quem quer ter a vida mansa. A Escritura é contra essa postura preguiçosa de alguém que não quer trabalhar, mas somente se encostar nos outros. O apóstolo Paulo chegou a dizer: quem não trabalha, que não coma. Esse salmo nos ensina a trabalhar confiando em Deus, sendo orientado por Deus, alinhado com a palavra de Deus. Ainda nós aprendemos com esse salmo que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A prioridade da sua vida é aprender mais de Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Você pode ter muitas coisas em primeiro lugar na sua vida. Você pode ter várias prioridades. Você pode estar com vários sonhos. Mas se o Senhor não estiver lá no topo, tudo será inútil. Adolescentes e jovens, aprendam a fazer isso desde já. Aprendam a colocar Deus em primeiro lugar desde agora.
Porque quando envelhecemos, nossos maus hábitos ficam mais difíceis de serem corrigidos. Nada que nós possamos fazer pode garantir a nossa salvação. Esse é um ponto sobre a edificação das nossas vidas, sobre a nossa salvação. Sabe, irmãos, é tudo Deus que nos dá. Ele é o dono de tudo, inclusive da salvação. A Deus pertence a salvação. Ela não vem de nós, ela não vem dos nossos esforços, ela não vem das nossas obras, mas da graça e misericórdia de Deus manifestadas na obra de Cristo Jesus. E eu te pergunto, qual o seu relacionamento com Deus nessa noite? Ele ocupa o primeiro lugar da sua vida? Queridos irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Cristo Jesus é o edificador da igreja. Pedro disse a ele: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, por causa desta afirmação, Pedro, com esta afirmação, eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Jesus é aquele que edifica a igreja, que protege a igreja, que sustenta a igreja e que multiplica a igreja. Nesse momento tão difícil, em meio a esse caos, lembre-se, Jesus protege e guarda os seus, ele protege a igreja. E você pode me perguntar, mas Elvis, morreram alguns cristãos já? Sim, queridos. Cristo disse, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Dê glórias a Deus porque você está bem, porque você está vivo. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa é a nossa mensagem, essa é a palavra do Senhor. E eu quero concluir como eu comecei. O Titanic afundou, a Arca de Noé não. A vida de todos aqueles que insistem em viver desprezando a Deus também afundará. Mas aqueles que confiam no Senhor e entregam suas vidas totalmente a Ele, encontrarão refúgio, abrigo, salvação eterna por meio do sangue poderoso de Jesus. Que Cristo esteja no primeiro lugar da sua vida, que o Senhor esteja sobre todos os projetos que você tenha, que você perceba quem é Deus aqui, que Deus é aquele que garante o sucesso dos seus projetos, que protege a sua vida, a sua cidade, a sua família, o seu país, o mundo. Que Deus é aquele que dá àqueles que Ele ama enquanto dormem. E que Deus é aquele que dá a família, que dá os filhos. Sabe que nós temos aqui um Deus gracioso, um Deus bondoso que dá aos seus filhos tudo o que eles precisam. Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O nosso Deus é um Deus pródigo, é o Deus que nos dá todas as coisas que precisamos, é o Deus que nos protege, que nos guarda, que nos guia, que nos conduz. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, meu irmão. Amém.